Olá galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula de redação e hoje nós vamos falar sobre o uso dos conectivos na redação e a competência 4. Por quê? Nós já sabemos como que é a competência 1, nós estudamos a competência 2, né, esses dias, retomamos, né, porque vocês conhecem a 5. Hoje eu vou falar da competência 4 porque perante a correção que eu fiz das redações de vocês, dessa última redação, eu vi que muitos estão deslizando aí, tá bom? Vamos dizer assim, errando mesmo na escolha dos conectivos da sua redação, tá? Então a gente vai entender realmente o que é conectivo hoje e o que cada um expressa para vocês adotarem aí certos conectivos para vocês apresentarem na redação de vocês, tá bom? E também realmente fixar aí o que seria, né, o que é essa competência 4. Primeiramente, vamos retomar o que é coesão e coerência, certo? Já estudamos sobre isso, já falamos sobre coesão e coerência, certo? Coerência, meninos, é aquele encadeamento lógico, aquele encadeamento das ideias em todo o seu texto, que todos eles fazem lógica, um conversa com o outro, ou seja, fala a mesma língua, desde o primeiro parágrafo até o último, tá? Isso é coerência textual, tá no âmbito das ideias, tá bom? Então, olha, a coerência é a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Lembra quando eu falo? É necessário ter conhecimento de mundo, leiam, se informem, para você expor isso na redação. Então, você ter esse conhecimento, transmitir na sua redação com relações lógicas é uma parte da coerência, tá bom? Porque não adianta nada abordar um problema social e você querer falar dele, sendo que nada daquilo está ocorrendo no mundo. Você está lá enchendo linguiça, achando que está arrasando, achando que vai driblar ali o corretor, mas na verdade você está sendo incoerente. Tudo que você está falando ali perante aquele problema social não é ocorrente, não existe. É um tipo de incoerência, tá? Então, olha só, ideias não concluídas, ideias contraditórias, uso de tempos verbais contrários. Esses e muitos outros fatores colaboram para a falta de clareza, para a falta de objetividade, tá? Falta de fluência e falta de coerência em seu texto. Então, se você começar em um parágrafo, uma ideia e não concluí-la, faz parte de incoerência, né? A falta da coerência. Se você apresenta no seu parágrafo uma tese, né, que é a sua opinião, e no segundo, terceiro e quarto, né, que é o desenvolvimento e a conclusão, você falar e resolver outra tese, você está sendo incoerente em todo o seu texto também. Porque você opinou algo no início e foi resolver outra coisa no decorrer do texto. Então, também é incoerência, tá? Uso de tempos verbais contrários, né? Uma hora você está falando no passado e depois você está falando no presente da mesma ação. Não dá, gente. Tem que ler no seu texto, entendendo ele e organizando, tá? Você não vai mesmo escrever um texto de primeira e já vai terminar. Muito difícil. Até para escritores mesmo, tá? Tem que revisar, rever muita coisa e organizar, tá? O tempo verbal mesmo, gente, o melhor é o presente. Até porque se trata de um problema social atual, tá? Então, uma hora ou outra, se, por exemplo, você for fazer uma alusão histórica, ok, né? Você vai usar ali verbos perante aquela alusão histórica no passado. Mas, óbvio, você tem que voltar aqui para o momento atual para discorrer desse problema e resolver, não é? Então, volta para o tempo presente, tá? Tenham isso em mente. Então, é isso. Coerência é isso. É você ser todo coerente em seu texto, você encadear as ideias e os seus fatos, os argumentos serem lógicos com a nossa realidade, tá? Coesão textual. Aí que está. Olha só, a coesão é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. Então, nós sabemos que para ter coesão, nós temos que usar devidas palavras para nos expressarmos, certo? Então, olha só. Você vai usar devidas palavras e você vai, assim,
terminando um período, terminando uma oração, terminando um parágrafo, você vai concluir ideias, certo? Mas essas ideias, elas não podem ficar soltas em parágrafos, em frases. Elas têm que ser ligadas uma à outra, certo? Porque é um texto. Então, o que você tem que fazer? Tem que escolher bons conectivos. Então, esses conectivos são, uma hora você está discordando, então você tem que usar conectivos que expressam discordância. Uma hora você está se opondo a uma situação que você mencionou anteriormente, então você tem que usar conectivos que se opõem, né, ao que você falou. Então, você está exemplificando, use conectivos de exemplificação. É isso que você tem que fazer. Então, você tem que conhecer esses conectivos e saber empregá-los. Porque eu notei que muitos estão pecando nisso. Às vezes está concordando, mas está usando um conectivo de discordância, sabe? Então, isso para o seu texto não vai ficar bom. Aí depois você tira uma nota ruim e fala, poxa, não aprendi nada, não ficou bom, e olha que eu estudei, eu sabia um pouco desse tema, eu sabia esse tema e tirei essa nota. Mas por quê? Você tem que ver que palavras você escolheu, como você escolheu essas palavras, tá bom? Então, nós temos aí, né, para a nossa coesão, nós temos esses mecanismos de coesão, que são a anáfora e a catáfora, tá? A anáfora e catáfora são mecanismos endofóricos. Também estudamos sobre anáfora e catáfora, acho que no primeiro ano, tá? Em redação também, mas retomo aqui. Quando se diz mecanismos endofóricos, endo se diz dentro, tá? Então, são mecanismos ocorrentes dentro do texto, ou seja, tudo que se relaciona ali dentro do seu texto, das suas ideias, são mecanismos endofóricos, tá? Aí nós temos anáfora e catáfora. A anáfora, ela vai retomar uma palavra, vai retomar um sujeito, vai retomar uma ação, tá? Sempre vai retomar um componente. A catáfora vai antecipar, tá? Ou seja, vai fazer essa referência a um termo que ainda será citado posteriormente no texto, certo? E anáfora e catáfora, olha só, cotáfora. E a anáfora e a catáfora, elas vão contribuir para essa ligação, para essa harmonia textual, tá bom? Então, olha só, exemplo de anáfora. Coloquei aqui, ó. Lidiane e Márcia tomam as decisões da escola. Elas são responsáveis pelo pedagógico e administrativo da instituição. Olha só, então aqui ocorre uma anáfora. Por quê? Eu aqui, por meio do elas, certo? Eu retomei, certo? Lidiane e Márcia. Retomei esses dois sujeitos, né? Então, eu fiz uma retomada. Quando você está escrevendo, você também tem que fazer isso. Porque, por exemplo, se você falar Lidiane e Márcia tomam as decisões da escola. Lidiane e Márcia são responsáveis pelo pedagógico e administrativo da instituição. Lidiane e Márcia resolveu isso, isso, isso e aquilo. Não fica um eco? Você não fica repetindo palavras? Pois é. Por isso que a gente usa o mecanismo da anáfora, tá? Pra gente colocar outras classes gramaticais, certo? Outras palavras, outros substantivos, por exemplo, para retomar algo que foi falado, para você não ficar repetindo o mesmo nome, a mesma palavra, o mesmo termo, tá? Então, esse é um mecanismo muito valioso, tá? Vocês usam na redação de vocês, negócio que vocês não sabem nomear, certo? Mas, por exemplo, você vai escrever, você não vai ficar falando o nome da Lidiane e da Márcia o tempo inteiro, né? Quando você está falando ou até escrevendo. Você vai usar, certo? Outras palavras para falar dela. Pode falar a diretora e a coordenadora, elas são responsáveis pelo pedagógico, né? Você vai utilizar outras palavras que vão se referir a ela. Mas para não ficar repetindo, né? Você usa esse mecanismo da anáfora. Temos também o exemplo da catáfora. São essenciais, então olha só, são essenciais as avaliações externas para o aluno de escola pública, ADA e SAEB. Então aqui eu estou informando, né? Que a ADA e o SAEB são essenciais para avaliar, né, os alunos de escola pública, para avaliar a escola pública, né? Eu acho essencial, mas também não precisa de ser uma atrás da outra, né, meninas? Não concorda? Porque tá demais. Mas vamos lá, voltando. Aqui nós vimos que é um exemplo de catáfora. Por quê? Em avaliações externas, eu antecipei, certo? Eu me referi a que avaliações externas são, ao que são, certo? Então, quando eu disse avaliações externas, de certa forma, eu já antecipei que é a ADA e o SAEB, e SAEB, tá bom? Então, é uma forma que eu liguei, fiz a harmonia do texto, citei
falei, né, fiz a referência desse termo e só depois, né, eu falei que era avaliação externa e só depois eu nomeei quais são as avaliações externas, que é a ADA e SAEB, tá? Exemplo de catáfora. Então tem isso em mente, você tem que mudar as suas palavras, ter esse mecanismo de coesão para você não ficar repetindo ideias e palavras, porque é muito prejudicial para o seu texto, tá bom? Então, resumindo, né, os mecanismos, né, tais mecanismos são fundamentais para estabelecer uma boa ligação entre as orações de um período e entre os períodos de um parágrafo. Então, a gente sabe disso, né? A gente tem que ter essa ligação. Dessa forma, é evitada a escrita de períodos muito longos que podem prejudicar a compreensão do que você está querendo dizer e causar confusão durante a leitura da redação. Também, se você fazer parágrafos muito grandes, parágrafos, ele geralmente, né, pode falar assim, que parágrafo vai expressar uma ideia como um todo. Então, por exemplo, se no seu segundo parágrafo você vai tratar de um problema, se você fazer muito longo, quando a pessoa estiver chegando lá no fim, ela até esqueceu o que você tratou lá no início. Certo? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Muita gente até pode reclamar, meu Deus, mas por que só pode umas 8 linhas ou 7 num parágrafo? Não dá. Mas pensa, se você usar 15 linhas num parágrafo, numa redação, a pessoa vai esquecer o que você falou no início. Então, é prejudicial para você da mesma forma, tá bom? Quando se faz referência a um termo citado anteriormente, se trata de anáfora, tá? Resumindo. Então, quando se faz referência a um termo citado anteriormente, se trata de anáfora, tá? Quando antecipar um termo ou expressão que ainda será citado, é uma catáfora. Então, lá no meu exemplo, elas, né, que veio depois e fez referência ao que já tinha sido citado, que era Lidiane Márcia, foi a anáfora. Quando eu falei das avaliações externas, eu estava antecipando ADA e SAEB. Então, mecanismo de catáfora, tá? Usem isso na redação de vocês, esse mecanismo. Para escrever bem e produzir um texto que seja coeso e coerente, é necessário usar bem as palavras para que elas estejam de acordo com o que você realmente pretende dizer. É o que eu falei para vocês no início. Às vezes você está usando um conectivo que ele é adversativo, só que você, na sua ideia, você está concordando. E por não saber muito bem que esse conectivo expressa uma adversidade, você vai se embaraçar aí no que você realmente quer dizer, pretende dizer, né? Nesse caso, o uso adequado de conectivos entre orações e parágrafos é essencial para a construção do seu texto. Desculpem, digitei aqui, esqueci o U, tá? Do seu texto. É o que eu falei desde o início. Tem que ter o uso adequado desses conectivos. E olha só, conectivos, como o próprio nome sugere, então sempre que disser conectivo, são palavras ou expressões que conectam, interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias, tá? Conectivo é isso. E aí eu falei pra vocês que esses conectivos, esses de coesão, é específico na competência 4. E a competência 4, quero trazer aqui pra vocês nessa videoaula, que é essa aqui, ó. Vocês têm que dominar essa competência, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, não basta você argumentar, saber falar daquele problema e saber resolver ele, certo? Não basta isso. Você também tem que saber usar as devidas palavras para construir essa argumentação sua, tá bom? Aí aqui também coloquei o nível de nota da competência, tá? Se você quiser, pode parar aí para escrever a competência, é só dar uma pausa, tá? Seguir. Temos aí o nível de nota, porque vocês sabem, cada competência ela vai ser pontuada conforme a avaliação do corretor. Olha, você vai tirar 0 pontos, né, se você não souber, né, articular suas informações. Se você não souber nada de articular suas ideias, ligar uma a outra, não tem pontuação. Você ganha 40 pontos se você articular o seu texto de forma muito precária, ou seja, você usa o conectivo que está discordando, mas você acha que está concordando, então não dá, é muito precário. Você ganha 80 pontos se você articular as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório limitado de recursos coesivos, então somente 80. Se você articular as partes do seu texto de forma mediana, com inadequações, né? Com algumas inadequações, meu Deus, inadequações, é porque eu tenho tempo, gente, eu tenho que falar rápido. E apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos, você ganha 120 pontos, tá? Mediano. Você já vai para uma pontuação melhor, de 160 pontos, se você
souber articular as partes do texto com poucas inadequações e apresentar repertório diversificado dos seus recursos coesivos. Então, se você conseguir fazer isso aqui, você vai ganhar aí 160 pontinhos. Então, já tá bom, né? Você se garantiu pelo menos essa competência, tá mais perto aí dos 1000 pontos, não é?